Você vem de uma cultura onde há uma valorização do comunitário. Como é que a gente está caminhando nesse sentido, muito distante das culturas indígenas? Bom, Cláudia, nós, na verdade, quando a gente olha as comunidades, as sociedades espalhadas pelo mundo, não só aqui no Brasil, restou muito pouco de vida comunitária. A questão, por exemplo, no Brasil, relativa a terras de quilombo e terras indígenas, o maior ponto de conflito com os taristas é que nós habitamos coletivamente essas terras. A disputa sobre esses últimos lugares onde o comum tem prevalência, ela é tão grande, ela é tão brutal, que no caso aqui do Brasil, tem até uma ação do governo de invadir esses lugares com uma medida provisória que é chamada de MP da grilagem. Se existe uma ação intencional de destruir esses modos de vida, significa que nós, os humanos, vai nos restar uma vida muito medíocre, afastados uns dos outros, competindo uns com os outros e ignorando o que é o bem-estar para um e para o outro. No Repórter Eco de hoje, você acompanha uma entrevista exclusiva com o líder indígena e escritor Ailton Krenak sobre o impacto da Covid-19 nas aldeias e sobre a crise do ser humano. E veja também: o projeto Lobos do Pardo promove pesquisas e ações para salvar da extinção o lobo-guará, uma espécie bandeira ameaçada entre os mamíferos de grande porte do Cerrado. O filósofo e ex-presidente da FUNAI, Márcio Santilli, analisa o avanço dos desmatamentos na Amazônia e a invasão de terras indígenas em plena pandemia. O lobo-guará, maior canídeo da América do Sul, está ameaçado pela expansão urbana e da agropecuária. No interior paulista, biólogos do projeto Lobos do Pardo estudam alterações no ambiente e pedem o apoio da comunidade para proteger a espécie. Às margens do Rio Pardo, no interior de São Paulo, um mosaico de paisagens. Cafezais e canaviais tomaram o lugar do Cerrado e da Mata Atlântica, mas o maior canídeo da América do Sul resiste. O lobo-guará corre o risco de extinção e, mesmo tão ameaçado, continua fazendo seu papel. É um semeador dos campos. Desde 2017, objeto de estudo e admiração do projeto Lobos do Pardo. Começamos a monitorar com o armadilhamento fotográfico a presença do lobo-guará. Após essa fase, nós definimos alguns pontos importantes onde a gente percebeu a presença do lobo e partimos para a fase de captura dos animais para aparelhamento com o colar de GPS satélite. Nesse tipo de ambiente como é aqui na região, ele tem uma presença muito forte e uma interação muito forte com os proprietários, né? Está muito mais próximo. Seu José Luiz é proprietário rural, virou amigo do lobo. Nós temos que preservar e não espantar, não ficar com medo de lobo, não abater, porque teve uma época em que o lobo pegava galinha, né? Então, isso aí causou a morte de muito lobo. Graças ao trabalho dos pesquisadores do Instituto Procarnívoros, com o apoio da empresa energética STET, eles capturam e analisam a saúde dos animais, que ganham radiocolares. Durante um ano, terão seus passos largos acompanhados pelos pesquisadores e pelo fotógrafo Adriano Gambarini, que prepara um documentário sobre os lobos do pardo. Com mais de 100 mil horas de imagens, a equipe descobriu que o lobo não está sozinho no que resta de vegetação. Há coatis, veados e até onças pardas desfilando por aqui.
Os biólogos perceberam que, na região, as maiores ameaças à espécie são os atropelamentos e as doenças que os lobos adquirem no contato com os animais domésticos, como, por exemplo, sarna, sinomose e parvovirose. Por isso, uma parte importante do trabalho é a educação ambiental. Isso é muito importante, né, no trabalho de conservação, dessa relação que existe entre o meio ambiente, os animais, né, silvestres, com o produtor rural, com o morador rural, né? Mostrando que é possível sim você produzir, viver e conviver, né, ter uma coexistência com essa fauna local, né, com esses animais, mesmo sendo um lobo-guará, né, um mamífero carnívoro que pode predar, que preda, né, a criação doméstica, mas existem formas de você coexistir. Um dos animais conhecidos é pimenta. Quando foi capturada em 2019, estava com sarna, doença comum nos cachorros domésticos da região. Foi medicada. Hoje está saudável e com filhotes. Passeia tranquila pelo quintal de seu Otair. Às vezes ela vem de dia aqui, ela começa a andar no gramado que a gente filma ela, mas a esperança da gente é que ela venha todo dia, todo dia. A gente vai ao supermercado, a primeira coisa agora é a compra do lobo. A banana, a abacate, a gente trata dos passarinhos, da seriema, trata do lobo. Acaba sendo assim uma coisa, não deixa mais, né? Não pode deixar. Você acompanha agora as notícias que tiveram destaque na semana. A ativista ambiental sueca Greta Thunberg vence prêmio e doa mais de R$600 mil para combater o novo coronavírus na Amazônia. A verba vai para a campanha SOS Amazônia, que fornece suprimentos médicos à população que vive na floresta. O valor é parte do prêmio de €1 milhão, o equivalente a R$6 milhões, que a jovem recebeu da Fundação Gulbenkian de Portugal. O dinheiro vai para a fundação que Greta criou de apoio aos projetos sociais em regiões afetadas pela crise climática global. A temperatura no sudeste do Brasil entre os anos 1995 e 2004 aumentou 1,1 graus Celsius em consequência de gases do efeito estufa, emitidos principalmente pelas ações humanas. O estudo é do IAG, Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. A pesquisa confirma que as mudanças climáticas estão em andamento. As queimadas no Pantanal mato-grossense aumentaram 530% no primeiro semestre de 2020, em comparação ao mesmo período do ano passado. Dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que o volume de chuvas em todo o bioma ficou 50% abaixo do normal, de janeiro a maio, o que também deixou o Pantanal ainda mais vulnerável aos incêndios. O Brasil, campeão mundial em biodiversidade, é o país que mais perdeu floresta na última década. Foram 1,5 mil quilômetros quadrados a menos de área florestal a cada ano. É o que informa relatório da FAO, órgão das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Executivos dos 3 maiores bancos do país pedem ao vice-presidente Hamilton Mourão medidas contra os desmatamentos e pelo desenvolvimento sustentável na Amazônia. Entre os itens sugeridos estão o desmatamento zero no setor de carnes e a implantação do sistema informatizado de registro de regularização fundiária.
A Comissão de Direitos Humanos da OEA, Organização dos Estados Americanos, dá um prazo de 15 dias para o governo brasileiro apresentar um plano de combate à Covid-19 em terra indígena Yanomami, invadida por mais de 20 mil garimpeiros ilegais. A comissão entendeu que o governo tem obrigação de adotar medidas para proteger os povos das etnias Yanomami e Iecoana. A ação foi pedida pela Utucara, Associação Yanomami, e pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Um dos maiores líderes indígenas do mundo, o cacique Raoni, de 90 anos, da etnia Kayapó, se recupera de uma hemorragia digestiva em um hospital de Sinor, no Mato Grosso. Ele sofre de depressão desde a morte recente da esposa. Ela tinha diabetes e teve um acidente vascular cerebral. Raoni disse ao neto que quer se recuperar logo para continuar a proteger a Amazônia e os povos da floresta. Outro grande líder indígena, o cacique Aritana, da etnia Yaulapiti, no Alto Xingu, foi internado com Covid-19 em estado grave, depois de uma viagem de carro de mais de 9 horas até o hospital em Canarana, também no Mato Grosso. E fique com a gente, porque o Repórter Eco volta logo mais. A situação da Amazônia e o avanço da Covid-19 em terras indígenas são temas da entrevista com o filósofo Márcio Santilli, ex-presidente da FUNAI e um dos fundadores do Instituto Socioambiental. Em meio à pandemia da Covid-19, os alertas de desmatamento recorde na Amazônia são cada vez mais constantes. A invasão de terras indígenas por garimpeiros também não dá trégua. Em entrevista ao repórter Rodrigo Piscitelli, o filósofo Márcio Santilli, que já presidiu a FUNAI e foi um dos fundadores do Instituto Socioambiental, o ISA, faz uma análise da situação da floresta e dos povos que nela habitam. Como lidar com o desmonte ambiental observado principalmente na Amazônia e que resulta no aumento de desmatamento e queimada? Bom, nós vamos ter que ter uma reconstrução dos instrumentos de Estado depois que passar esse período de retrocesso, né, e de desmonte. Então, no entanto, a perspectiva é de que isso só acontecerá quando for possível eleger um presidente, um governo com uma outra orientação, né, que tenha uma preocupação estruturante, que tenha como objetivo o desenvolvimento de políticas públicas de sentido positivo para a região, né? E isso é fundamental. Eu acho que, de fato, o dano, nesse momento, é um dano extenso a todos os instrumentos de que o Estado dispõe para o combate ao desmatamento, para a promoção ao desenvolvimento sustentável da região. E o caso mais flagrante é o do Fundo Amazônia, que está aí com um dinheiro enorme paralisado, num momento em que o país precisa tanto de investimentos no desenvolvimento sustentável. Eu quero chamar a atenção para o fato de que, em função da crise econômica gerada pela pandemia, muitos países, naturalmente, estão reduzindo as suas emissões em função da baixa atividade econômica. E o Brasil, apesar de estar vivendo um ciclo de depressão econômica nesses últimos anos, o que a gente tem é um aumento do desmatamento. E, no geral, tudo indica que isso resultará num aumento de emissões, apesar da queda da atividade industrial, dos transportes e de outras áreas da economia. O Brasil tem uma meta ratificada pelo Congresso Nacional, a do Acordo de Paris. Significa dizer que o Brasil está legalmente obrigado a cumprir essas metas? E se não cumprir, que efeitos ou quais são as consequências? Bom, ele evidentemente terá que prestar contas junto à comunidade internacional com os demais países a respeito dos seus compromissos com relação ao Acordo de Paris. Mas eu quero lembrar que o Brasil tem uma meta também assumida em Copenhague anteriormente, que é específica sobre desmatamento, né? E essas metas não estão cumpridas.
Então, isso coloca o país numa situação vulnerável. Qual é, muito brevemente, o diagnóstico geral da situação das aldeias em relação à Covid? Olha, a situação é muito grave, não foi feito a tempo um trabalho de prevenção e de esclarecimento, que é uma coisa bastante complexa, porque em muitos casos se envolve em conversas, no tete-a-tete, nas línguas indígenas, né, para que eles possam ter uma compreensão clara da gravidade diferencial dessa epidemia, né? A epidemia em si não é uma novidade para eles no passado, em grande medida, foram vitimados, né, por situações desse tipo, mas o que a gente tinha nesse momento era uma situação inédita, esse trabalho prévio não foi feito, e na medida em que a epidemia foi se interiorizando, que foi um movimento geral no país como um todo, né, ela foi chegando também às aldeias indígenas, às comunidades, às terras indígenas, mesmo nas regiões de fronteira, né, de tal modo que o impacto maior está vindo agora, junto a esses povos, essas comunidades, e até agora, com 4 meses já de experiência de enfrentamento da epidemia no país, nós não temos ações consistentes. Você coloca uma informação bastante importante, eu confesso até que eu a desconhecia, de que estudos, podemos chamar assim, apontaram uma coincidência entre focos de garimpo e de contaminação no território Yanomami, mais que esses dados foram levados à mão do vice-presidente. Mas as informações são muito objetivas, né? Elas são específicas, em relação a partes específicas do território indígena, onde a concentração de garimpeiros coincide também com a concentração da incidência do vírus, né? De modo que é óbvio que é uma correlação. Então, não quer dizer que essa seja a única causa, o único vetor de contaminação para os índios. Há outros que também requerem providências do governo, né? Então, na verdade, o enfrentamento da Covid em relação aos índios deveria ter estratégias específicas para cada fator relevante de contaminação. Como você vê a falta de proteção aos povos indígenas diante da Covid, o que pode ser feito? Bom, na medida do possível, eu acho que a gente tem que reforçar as parcerias com os estados, né, que têm competências específicas também no que se refere a isso, e procurar reforçar os movimentos sociais e as instâncias locais de gestão da própria sociedade civil para compensar minimamente esse vazio que se criou no âmbito federal pela ausência de políticas positivas. Então, com relação ao meio ambiente, ao desenvolvimento sustentável, à proteção da Amazônia, acho que nós, como sociedade, temos que construir arranjos interinstitucionais, alianças mais fortes, mais orgânicas entre as diferentes partes, né, para criar uma base social de proteção que compense, nesse momento, a fragilidade do governo federal, da pegada do governo federal, e, ao mesmo tempo, facilite a reconstrução daquilo que for destruído nesse período imediato. Para comemorar os 40 anos de vida, a modelo e embaixadora da boa vontade para o meio ambiente da ONU, Gisele Bündchen, se uniu ao ISA, Instituto Socioambiental, e à Rede de Sementes do Xingu para plantar 40 mil árvores na Amazônia. A campanha Viva a Vida vai arrecadar fundos para restaurar áreas degradadas na região das bacias do rio Xingu e Araguaia, no estado do Mato Grosso. Os plantios serão feitos com a técnica chamada de muvuca, uma mistura de sementes nativas coletadas por indígenas, agricultores familiares e coletores urbanos. O cultivo deve gerar renda para as famílias. Quem quiser apoiar a iniciativa e fazer uma doação, deve entrar no site vivaavida.gift. Eu vou repetir o endereço eletrônico da campanha: vivaavida.gift. Participe e plante um futuro melhor.
você vai ver a seguir no Repórter Eco. Uma entrevista exclusiva com o porta-voz dos povos indígenas e escritor Ailton Krenak. Ailton Krenak é um dos mais importantes líderes indígenas do Brasil. Em entrevista exclusiva ao Repórter Eco, o porta-voz dos povos da floresta analisa o impacto da Covid-19 nas aldeias e lembra que a humanidade precisa mudar a rota de destruição da terra. Ele é filósofo, jornalista e uma das maiores lideranças indígenas do país. Mas ultimamente gosta de ser chamado simplesmente de escritor. Autor de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Ailton Krenak nos brinda agora com um novo livro que pode ser baixado gratuitamente pela internet. O Amanhã Não Está à Venda. Ele foi escrito durante a pandemia, às margens do Rio Doce, na aldeia onde ele vive, em Minas Gerais. Ailton, um prazer conversar contigo. Explica pra gente o que significa o Amanhã Não Está à Venda. Durante esse período da pandemia, recluso aqui com as famílias da aldeia, eu fiquei observando a ansiedade de todo mundo para no outro dia ir fazer alguma coisa. E uma pergunta muito constante que era: como vai ser o dia de amanhã? Eu acabei respondendo que o amanhã não está à venda, porque nós temos uma história muito antiga de acreditar que o dia de amanhã é nosso, que a gente já tem o dia de amanhã. Desde criança você é instado a pensar no ano que vem, na prova, no vestibular, e aquela pergunta apavorante que fazem para as crianças: o que você vai ser quando você crescer? Esse vírus, ele aproveitou-se de uma brecha entre as nossas relações de cuidado e afeto um com o outro. A gente foi ficando tão indiferente ao que está acontecendo com a outra pessoa. Você está na estação do metrô empurrando uma pessoa para entrar antes dele dentro do trem e nem olha se aquilo é um ser humano. Nós fomos nos desumanizando, perdendo a humanidade. Valeria a pena aprender e ensinar para as crianças que estão perto da gente também a ter um pouco mais de paciência com o acontecimento do dia. O dia ia ser um evento. A gente maltrata a terra e daqui a pouco vem um vírus que não permite que a gente respire. Queria que você comentasse isso. Sei lá, final da década de 80, 90, quando São Paulo começou a ficar sem ar, e a gente teve Cubatão, teve toda aquela tragédia, digamos assim, de dano do ar. Botaram filtros, despistaram, criaram outros mecanismos de controle ambiental e a indústria continuou predando geral. E a gente foi acelerando isso até que a mudança de clima no planeta inteiro está nos tirando o ar, literalmente. Outra ideia que está no Amanhã Não Está à Venda são as listas de extinção de espécies. A gente vai se acostumando com elas, enquanto outros seres que dividem o planeta com a gente vão desaparecendo, né? Quando essa lista foi inaugurada, né, muitas pessoas viram isso com preocupação. Ela foi sendo naturalizada porque ela passou a integrar os manuais escolares. E a maneira que isso foi introduzido, né, do ponto de vista didático, pedagógico, foi introduzido uma narrativa sobre o mundo. Os índios foram desaparecendo porque a América foi sendo descoberta. Os negros foram sendo escravizados porque precisava de mão de obra. O litoral, a Mata Atlântica, acabou porque precisava plantar cana-de-açúcar, botar engenho. Então é uma narrativa. É muito bom, é muito importante a gente denunciar essas narrativas contagiantes. São narrativas que entram com uma cara de natural, de inocente, mas que introduz uma verdade que vai se instalando no pensamento das crianças. Queria ler aqui um trechinho para você comentar para a gente.
A nossa mãe, a terra, nos dá de graça o oxigênio, nos põe para dormir, nos desperta de manhã com o sol, deixa os pássaros cantar, as correntezas e as brisas se moverem, cria esse mundo maravilhoso para compartilhar. E o que a gente faz com ele? A gente bota a máquina para cortar as montanhas, bota barragens para estourar lama em cima do rio. É como se não tivéssemos mesmo capacidade de nos afetar com outra coisa além da nossa ganância, né? Você vem de uma cultura onde há uma valorização do comunitário. Como é que a gente está caminhando nesse sentido? Muito distante das culturas indígenas? Bom, Cláudia, nós, na verdade, quando a gente olha as comunidades, as sociedades espalhadas pelo mundo, não só aqui no Brasil, restou muito pouco de vida comunitária. A questão, por exemplo, no Brasil, relativa a terras de quilombo e terras indígenas, o maior ponto de conflito com os taristas é que nós habitamos coletivamente essas terras. A disputa sobre esses últimos lugares onde o comum tem prevalência, ela é tão grande, ela é tão brutal, que no caso daqui do Brasil tem até uma ação do governo de invadir esses lugares com uma medida provisória que é chamada de MP da grilagem. Se existe uma ação intencional de destruir esses modos de vida, significa que nós, os humanos, vai nos restar uma vida muito medíocre, afastados uns dos outros, competindo uns com os outros e ignorando o que é o bem-estar para um e para o outro. Não matar o rio é bem viver. Não sujar o ar é bem viver. Então, assim, estar no mundo de uma maneira equilibrada, como os pássaros, como as árvores, é bem viver. Nós temos que aprender a viver com o que não é humano. O que tem valor para você nessa cruzada aqui da nossa existência fugaz por esse planeta? A vida. No sentido mais simples, que é essa possibilidade de você amanhecer o dia com a gratidão de que o dia existe. Não deveria ter nenhuma outra coisa, nenhum outro valor que sobrepujasse esse sentimento de acordar e dizer: nossa, eu estou vivo. E falar, e tem um dia inteiro para viver. E o Repórter Eco de hoje fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!